Olá, eu sou a Juliana Moazé e hoje a gente vai conversar um pouco sobre Flexbox e como começa a usar essa ferramenta. Flexbox é uma ferramenta do CSS que ela foi criada para distribuir elementos de forma responsiva num layout. E o que a gente vai fazer aqui é usar essas propriedades para alinhar esses cards que estão na tela. Então, a gente vai partir aqui desse momento inicial, sem alinhamento nenhum, para esse alinhamento aqui, bem no centro da tela. E a gente vai nesse caminho entendendo como o Flex funciona e como a gente usa as propriedades dele. Bom, primeira coisa que a gente tem que saber quando a gente usa o Flexbox, onde que eu declaro DisplayFlex? Como assim onde? Onde? No meu HTML. Em qual elemento eu uso como seletor no CSS para dizer que o display é flex? Bom, vamos dar uma olhada nesse diagrama aqui. Flex trabalha com o conceito de flex container e flex item. O container é o elemento HTML onde a gente declara DisplayFlex. DisplayFlex aqui, ele é uma propriedade CSS, né? A gente vai declarar ele lá no CSS. E a gente declara DisplayFlex no elemento que eu estou chamando aqui de Flex Container, para que ele alinhe os elementos que estão dentro dele, que a gente chama de Flex Items. Flex Container e Flex Items são termos da documentação do Flex, né? A gente usa eles bastante. E sempre que você for ver qualquer coisa sobre Flexbox, vai utilizar esses termos, então é bacana entender o que eles são. Vamos dar uma olhada no nosso HTML aqui. Eu tenho 10 divs, que são os cards que a gente vai alinhar. Então, já que os cards são essas divs, o que a gente precisa aqui, o que está faltando, é um elemento que faça o papel de Flex Container, né? Que englobe essas divs. Então, vamos acrescentar esse elemento aqui. Eu vou criar uma section e vou englobar, né? Vou colocar todas essas 10 divs dentro dessa section, ok? Eu estou usando uma section, mas você pode usar o elemento que faça mais sentido no seu projeto, né, semanticamente falando. Inclusive, aqui no meu menu, que é uma lista não ordenada, né, se a gente vier aqui no meu código, o meu Flex Container é essa UL aqui nessa lista não ordenada, que eu estou usando essa UL aqui para englobar meus LIs, são itens de lista. Então, não precisa ser necessariamente uma section, tá? Pode ser qualquer elemento aí que a gente vai usar como container para alinhar os elementos de dentro. Beleza? Bom, então se a gente tem que declarar DisplayFlex nesse elemento, vamos dar uma classe para ele, né? Para a gente poder chamar ele lá no CSS. Então, eu vou dizer que a classe desse elemento é Flex Container. E aí, eu vou aproveitar também para dizer aqui que os elementos filhos... Diminuir aqui o tamanho sem querer. Ok? Que os elementos filhos aqui, eu vou dar uma classe para eles também, eu vou chamar eles de Flex Item. Flex Item. Então, para cada um dos meus cards, ok? Então, agora que eles todos têm classes, a gente pode ter uma ideia melhor do que está acontecendo. Agora sim, a gente já tem um container, vamos lá no CSS, adicionar no seletor Flex Container, DisplayFlex. DisplayFlex, ok? Vou salvar e vou recarregar a tela aqui no navegador. E já dá para ver que ele já começa sozinho, só de declarar DisplayFlex, ele aí já começa a alinhar os elementos, beleza? Lembrando aqui que o que faz, deixa eu voltar no código, lembrando que o que faz o Flex funcionar é essa declaração DisplayFlex no CSS, ok? Eu coloquei aqui os nomes de classe Flex Container e Flex Item para a gente entender melhor o que está acontecendo no projeto. Mas no seu projeto, aí no seu dia a dia, as classes não precisam ter esses nomes, beleza? Pode ter um nome que faça mais sentido para o seu projeto. A gente só precisa aí ter um elemento container que faça esse papel de container e que a gente declare DisplayFlex nele, beleza? Muito importante aqui, quando a gente começa a trabalhar com Flex, é entender que o Flex só vê relação entre elementos pai e elementos filhos. Ou seja, as propriedades Flex, elas não são aplicadas para os elementos que estão mais abaixo na hierarquia. Por exemplo, aqui nesse caso, o DisplayFlex que a gente declarou na seção Flex Container, ela só tem efeito nas divs, que são os elementos filho, ou seja, que são os elementos que estão imediatamente abaixo na hierarquia, aqui, imediatamente dentro da seção. Então, nesse caso, as imagens e os textos que estão dentro de cada card não são afetados pelo DisplayFlex que a gente declarou aqui em Flex Container, beleza? Então, lembrar sempre que Flex só vê a relação entre pais e filhos, entre o Flex Container e os itens que estão imediatamente dentro dele.
beleza? Vamos voltar aqui. Tá tudo certinho. Uma coisa importante para ver aqui também é que a nossa seção Flex Container, ela não tem altura, ok? Ela não tem uma altura fixa, a gente não deu altura para ela. Ela está ocupando a altura dos elementos que estão dentro. Os itens que eles estão todos aqui com a mesma altura por causa de um comportamento padrão do Flex, que também a gente vai ver em seguida um pouquinho como que esse comportamento funciona. Bom, segunda coisa importante sobre o Flex é linhas e colunas. Quando a gente usa o Flex, sempre tem que lembrar que ele tem dois eixos, né? A gente está trabalhando aqui com o eixo em linha, mas ele só trabalha com uma direção ou outra. Deixa eu explicar melhor aqui no diagrama. A documentação chama de eixo principal, né, main axis, e eixo transversal, cross axis, essas duas direções, né, entre aspas, que a gente pode trabalhar. E qual é o eixo principal e qual é o eixo transversal depende se a gente está trabalhando com linhas ou colunas. O comportamento padrão, quando a gente aplica Display Flex no nosso container, é alinhar os elementos no eixo tendo o eixo principal como linha, ok? Então, aqui ele já aplicou automaticamente, mas a gente pode vir no CSS, aqui, e trocar esse padrão usando uma propriedade que chama Flex Direction, e dizendo que, ao invés de ser linha, né, ao invés de row, que é o que está sendo usado agora, dizer que eu quero que seja coluna. Ok? Quando a gente passa o eixo a direção, né, desculpa, de linha para coluna, o eixo principal deixa de ser esse aqui, né? Deixa de ser horizontal e passa a ser o vertical. Ok? Então, quando a gente faz alinhamentos com Flex, a gente pode tanto trabalhar com linhas ou com colunas, mas sempre tem que ter em mente que o eixo principal da linha é na horizontal e o eixo principal da coluna é na vertical, ok? Que isso vai modificar também, beleza? O mesmo container, um container ele só trabalha com os itens em linha ou só em colunas, né? Ele não consegue misturar as duas direções no mesmo container. Terceira coisa importante, alguns comportamentos padrão, são comportamentos que os itens de Flex, né, aqui no nosso caso os cards, vão assumir dentro do container quando ele passa a ser um Flex Container. Ok? Bom, primeiro desses comportamentos, né? Os itens, eles começam a partir da que a gente chama de borda inicial do container, né? Ou start edge, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou diminuir um pouco a quantidade de cards para a gente ver aqui como funciona esses comportamentos padrão. Então, vou só comentar aqui e recarregar a página. Beleza, agora com menos cards dá pra gente entender um pouquinho melhor. Bom, então os itens começam sempre a partir da borda inicial do container, né? Que o Flex chama isso de borda inicial mesmo, né? De start edge, do eixo principal. Interessante que o que determina a borda inicial, se está na direita, na esquerda ou na direita, é o modo de escrita que está sendo utilizado, né? Para línguas latinas, né, como o português, o start, a borda inicial, o start, é na esquerda, porque a gente escreve e lê da esquerda para a direita. Se a gente estivesse desenvolvendo em árabe, por exemplo, já seria o start edge, o início, seria da direita para a esquerda, porque o árabe é lido da direita para a esquerda. Por isso que o Flex, em nenhum momento, as propriedades dele falam de direita e esquerda, e sim de start e end, porque start e end depende do seu modo de escrita. Você consegue alterar o modo de escrita se você quiser, ele é uma propriedade do CSS, é o Writing Mode. Se você quiser alterar ele da vertical para horizontal, você pode. Aí, se você quiser utilizar no seu layout, não ficou muito bom, mas a título de interesse, eu vou tirar. Mas você pode, se quiser, alterar uma propriedade do Flex. Bom, outro comportamento padrão. Os itens, né, os nossos cards, eles não se esticam para ocupar a dimensão total do container no eixo principal. Então, o nosso eixo principal aqui, a gente está trabalhando em linha, então ele é horizontal. Se a gente olhar aqui no HTML, a nossa seção, ela tá ocupando aqui 100% do elemento pi, né, no caso o body, porque a gente não deu uma largura para a nossa seção, a gente não deu nenhuma informação. Então, os itens não esticam para ocupar a dimensão total no eixo principal, mas eles podem esticar, eles podem encolher se precisar. Então, se eu apertar aqui o meu tamanho a largura do meu dispositivo, eles encolhem, os itens encolhem, mas eles não aumentam de tamanho, eles não crescem, tá? Isso quando a gente tá falando de eixo principal.
Quando a gente está falando de eixo transversal, aí sim os itens tentam esticar para ocupar todo o espaço do container. Tá vendo que ele aqui, se a gente der um highlight no container, tá vendo que ele está todo ocupado. Se a gente vier no CSS aqui e aplicar uma altura de, por exemplo, 100% da largura da altura da tela no container, aí dá para ver a diferença. Por isso que todos os elementos pareciam que estavam alinhados ao card 5. Deixa eu tirar aqui. Que é o card que tem maior conteúdo. Na verdade, o container está ocupando o espaço do maior elemento e os outros estão esticando para preencher o container no eixo transversal. Ok? A gente vai ver daqui a pouco como evita esse comportamento, mas importante, os itens não crescem no eixo principal, mas eles crescem no eixo transversal. Esse é comportamento padrão. Beleza? Outra coisa, o container começa com uma propriedade que chama flex wrap. Ele começa com o valor de no wrap. O que é isso? Essa propriedade ela controla se os itens vão ou não quebrar linhas se ficar muito apertado. Então, o comportamento padrão do flex, quando a gente declara display flex, é apertar, mas nunca quebrar linha. Ele não faz isso sozinho. Se a gente quiser que ele quebre linha, a gente tem que declarar que flex wrap é wrap. E a partir de agora, sim, se eu apertar eles aqui, eles vão começar a quebrar linha automaticamente. Beleza? A gente tem que declarar isso no código, senão ele não faz sozinho. Bom, então vamos lá. A gente já viu bastante coisa sobre como o Flex funciona. Vamos partir para fazer aqui o nosso exemplo, né? Vamos ver as propriedades de alinhamento do Flexbox, que é o que a gente normalmente quer fazer no CSS, né? Resolver questões de alinhamento do modo mais fácil possível. Mas antes da gente sair alinhando o card aqui, é uma coisa que é muito importante porque também dá muita dor de cabeça quando a gente começa a trabalhar com flex. O importante aqui é checar qual elemento que a gente quer alinhar. Porque um erro comum é confundir o alinhamento do container. Vamos voltar aqui no HTML para a gente ver onde está o nosso container. Confundir o alinhamento do container com relação ao restante da tela. Que aqui ele está sem alinhamento nenhum, né? Ele começa logo depois da navbar e está ocupando 100% do pai dele. E confundir isso com o alinhamento dos itens que estão dentro do container. Como assim? Vamos ver. Vamos fazer o seguinte, eu vou mudar a largura do container aqui. Vou mudar aqui para 60% aqui da largura da tela. Ok? Só para a gente entender melhor o que está acontecendo. E aí eu posso usar um bom e velho margem alto aqui para alinhar as coisas dentro do container. Alinhar as coisas dentro do container, não, desculpa, para alinhar o container com relação à tela. Então, o que a gente fez aqui? Eu diminuí, deixa eu voltar no HTML para a gente ver onde ele está agora na tela. Então, beleza, o que aconteceu aqui? Agora sim eu alinhei o container com margem alto. Ok? Mas eu dei as propriedades de alinhamento de flex que a gente usa no container, elas só alinham os itens que estão dentro do container, não alinha o container com relação ao restante da tela, beleza? Para a gente alinhar o container com relação ao restante da tela, a gente tem que considerar ele, né, o nosso container como um elemento, e aí alinhar ele usando margem alta ou usando outras propriedades de flex, usando de repente, nossa seção aqui como um flex item, também pode, né, fazer isso. Mas sempre presta atenção que a gente alinhando os elementos dentro do container não quer dizer que o container também vai ser alinhado com relação ao restante da tela, beleza? Isso dá bastante confusão, certo? Bom, então, qual que é o nosso exemplo aqui? Nosso exemplo são todos esses itens alinhados tanto na horizontal quanto na vertical com relação à tela. Então, vamos trabalhar nisso agora. Como eu sei qual propriedade usar? Eu vou voltar aqui a minha tela para 100% lá de largura, para a gente ver as propriedades em ação. E aí, como eu sei qual propriedade de flex usar para alinhar todas essas coisas? Eu vou deixar com vocês um artigo da Alura, onde eu traduzi um material do site CSS Tricks, e esse material é bem legal porque ele é bem visual, ele facilita para a gente entender o que vai fazer cada propriedade de alinhamento. Então, por exemplo, aqui a Flex Direction, né, de linhas para colunas, a gente já usou. A gente já viu Flex Wrap também, tá vendo os elementos aqui, os itens quebrando aqui de uma linha para outra. Então, a gente pode ir procurando, né, olhando aqui visualmente, e ajuda a gente a entender melhor qual propriedade que a gente quer usar. Bom,
Então, já que a gente tem que alinhar tanto na vertical quanto na horizontal, a gente já tem aqui um caso que parece promissor, né? Que aqui é, ó, tudo centralizado, eu tenho 3 itens dentro de um containerzinho e parece tudo alinhado. Vamos dar uma olhada nessa propriedade aqui, ó. O nome da propriedade é Justify Content, define o alinhamento ao longo do eixo principal. Bom, então é um dos alinhamentos que a gente precisa. Então vamos lá no nosso projeto e aplicar no Flex Container, ó, ele passa aqui onde que a gente vai declarar. Então a gente volta no nosso Flex Container e diz que Justify Content, deixa eu voltar aqui, Justify Content é Center. Olha, ele já alinhou automaticamente aqui junto ao eixo principal, já alinhou todos os nossos itens, né? Ok, então beleza, já funcionou. Bom, mas a propriedade que a gente acabou de usar, o Justify Content, ela só alinha no eixo principal. Então, a gente tem que ver outra propriedade para usar com ela que alinhe no eixo transversal também. Então, aqui no guia do CSS Tricks, tem aqui algumas... O que a gente pode usar? Bom, tem essa propriedade aqui com Center, né? Que mostra todos os elementos centralizadinhos, cada um do seu tamanho. Parece promissor também. O que a Align Items diz? Diz que vai alinhar, de certa forma, funcionar de uma forma similar ao Justify Content, porém no eixo perpendicular, que também... Eixo perpendicular é o eixo transversal, né? Bom, então, basicamente é o que a gente procura. Então, vamos lá com Align Items. Colocar aqui junto com o Justify Content. Então, Align Items. Center. Vamos ver se mudou alguma coisa. Ah, Ju, não mudou nada. Olha, o que aconteceu? A gente alinhou, os cards encolheram, mas eles continuam no mesmo lugar onde eles estavam. Sim, e isso que aconteceu aqui também é muita fonte de bug quando a gente começa a trabalhar com Flexbox. De novo, vamos checar o nosso container. Olha onde está o container. O container como elemento com relação ao resto da tela, olha o espaço que ele está ocupando. Então, sim, Align Items funcionou, ele está aplicando direitinho. Só que o nosso container não tem altura. Então, vamos dar uma altura para ele. Porque se ele não tem altura, se ele está trabalhando com a altura dos elementos internos, aí não tem como a gente alinhar mesmo. Então, vou dar para ele uma altura de 100% da altura da tela. Aí, ó, como funcionou bonitinho. Então, quando você tiver algum caso assim, eu apliquei a propriedade e não alinhou, sempre dá uma olhadinha. Vem aqui no inspetor de código, passei aqui por cima dos elementos, vê se os seus elementos estão ocupando o espaço que eles deveriam estar ocupando, porque o bug pode estar aí, beleza? Então, funcionou, mas agora os cards estão todos com tamanhos diferentes. Na verdade, eles estão ocupando o espaço dos seus elementos internos, né? Como a gente faz para consertar isso? O Flex tem algumas limitações, né? A gente não tem uma propriedade específica para igualar 100% no centro na vertical, 100% no centro na horizontal e ainda os cards alinhados, né? De tamanhos exatamente iguais, pegando aqui o tamanho do maior. O que a gente consegue fazer aqui nesse caso, a gente pode vir chamar aqui cada um dos nossos Flex itens. Então, a gente vai usar aqui no Flex Item uma altura para eles. Então, vamos dar uma altura de, por exemplo, uns 45%. E aí, agora eles estão todos alinhados no centro e tem todos o mesmo tamanho. Beleza? Então, a gente adicionou uma altura. Mas, lembrando que a gente deixou aqui no nosso HTML alguns itens comentados, né? Tem bastante card que a gente deixou de fora. Eu vou descomentar esses cards aqui. Vou salvar o que a gente fez, recarregar a página. Como eu já tinha dado Flex Wrap aqui, ó, ele já está quebrando automaticamente. Mas ele tá a nossa altura, o nosso tamanho do container na largura, ele tá 100% da tela, né? Eu vou mudar aqui a nossa largura para uns 60 aqui. Olha, já deu uma bela melhorada. Beleza? Para quebrar em linhas, a gente já quebrou, já está quebrado em wrap. E aí a gente pode agora tirar a altura dos flex itens e deixar com que o flex se vire, né, para ajustar as alturas. Bom, mas tirou a altura e bagunçou tudo de novo, né? Não adiantou nada. Como é que a gente faz agora? Bom, vamos voltar aqui na documentação do Flexbox. Documentação não, desculpa, né? No nosso artigo. Porque, o que acontece? Align Items é uma propriedade que funciona bem quando a gente tem uma linha só
de elementos. Quando a gente tem mais de uma linha de elementos, a gente pode usar uma outra propriedade que serve justamente para alinhar mais elementos que quando a gente tem mais de uma linha, né, de flex itens, em relação ao container. Então aqui, olha, center, estamos mostrando eles todos alinhados, e agora a propriedade é align content. Então a gente vai trocar, vamos vir aqui no nosso projeto, a gente vai trocar align items por align content. Agora sim. Olha, todos os nossos cards estão com o mesmo tamanho e estão alinhados ao centro. Então, aparentemente, agora tem tudo ok, né? Beleza. E como eu faço se eu quiser ter uma quantidade certa de cards por linha? Bom, a gente tem uma propriedade para isso sim. Só que dessa vez é uma propriedade que a gente vai aplicar no flex item, né? Uma propriedade que ela vai nos itens, ela não vai no container. Então, é uma propriedade que chama flex, somente flex. Essa propriedade é uma propriedade que a gente chama de shorthand, né? Uma propriedade que ela condensa várias propriedades numa só. Quando a gente declara displayFlex lá atrás, quando a gente declarou aqui displayFlex no container, o comportamento padrão é que essa propriedade flex seja 0, 1 e alto. Né? Isso já acontece quando a gente declara displayFlex. Isso faz com que os itens ocupem só o espaço disponível e não cresçam, só encolham. Por quê? Porque o primeiro valor aqui, esse primeiro número que está 0, ele se refere a uma propriedade que chama FlexGrow, que está aqui também. Essa propriedade FlexGrow diz o quanto que cada item pode crescer. O segundo valor, que está com 1 aqui, se refere a uma propriedade que chama FlexShrink, que determina o quanto cada elemento pode encolher. Então, todos com o mesmo fator de 1, ou seja, eles encolhem na mesma proporção. E a última, que está aqui como alto, é uma outra propriedade que também está aqui, vou deixar para vocês verem, que chama FlexBasis, que dá a largura padrão para os itens. Como está como alto, os itens só ocupam o espaço disponível. Vamos mudar aqui para 25%, por exemplo. Olha, deu um bug aqui que eu vou tirar aqui a nossa altura. Pronto, beleza. Agora eles não estão mais overflowing, ok? Então, agora, o que está acontecendo aqui? Bom, eu dei 25% com mais... deveria ter 4 por linha, né? Mas como eu tinha um pouco de margem, os últimos 25% do 100% acabou caindo para outra linha. Vou diminuir um pouco assim para 20%. Agora sim. Então, 20 com as margens, a gente agora colocou 4 cards por linha. Vamos fazer um último exercício aqui, que eu vou trocar esse valor que está 0 do grow para 1. Olha só o que aconteceu. Os dois últimos itens tiveram aqui um comportamento inesperado. Por que isso acontece? Isso é bastante importante. Por que esses dois últimos cards que estavam lá tranquilos cresceram para ocupar o espaço todo? Isso acontece porque por baixo dos panos, cada linha de itens que a gente quebra usando FlexWrap é interpretado pelo Flex como um conjunto de Flex itens independente. Então, cada linha dessas o container considera que é um conjuntinho independente de Flex itens. E ele está seguindo tanto as regras do container quanto as regras aqui de cada um dos itens. Então, cada um dos itens ele começa, né, FlexBasis começa com 20%, mas por causa das outras propriedades, eles cresceram para ocupar o espaço todo. Essa é uma das limitações do Flex, né? E não tem como a gente pedir para ele para não considerar cada nova linha de itens como um novo conjunto de flex itens. Eles agem independentemente. O que a gente consegue fazer aqui, eu vou voltar para 0, porque não é o que a gente estava esperando. O que a gente consegue é usar uma outra ferramenta do CSS chamada Grid, que aí sim o CSS Grid é capaz de lidar tanto com ajustes de linha quanto de coluna ao mesmo tempo. Beleza? Mas se você tiver comportamentos inesperados como esses aqui, quando você quebra linhas, sempre tenta aqui dar uma olhada na propriedade flex, que é a propriedade que vai para cada item. Como a gente consegue aplicar ela em itens independentemente, você pode chamar aqui por classe. Então, eu estou usando aqui a classe flexItem para aplicar ao mesmo tempo em todas, mas você pode aí ter cada card C com uma classe diferente e aplicar valores diferentes aqui para a propriedade flex. Beleza? Aqui, tanto para o Justify Content quanto para o Align Content, eu usei o Center.
Mas existem várias outras propriedades que você pode testar aí, né? As propriedades de espaçamento, por exemplo, aqui no nosso Justify Content tem, olha aqui o Start e o End, né? Lembra que eu falei que o Flex não trabalha com esquerda e direita? Alinhando tudo na borda de início, alinhando tudo na borda do fim, alinhando ao centro. Space Between vai colar os elementos na borda e alinhar ao meio. Space Around vai alinhar o meio e o que sobrar põe nas pontas. E Space Evenly vai alinhar com o mesmo espaçamento, tanto entre os itens quanto na borda. Vamos colocar o Space Evenly aqui no nosso Justify Content, só para vocês verem aqui o que pode acontecer. E vocês podem brincar com o que funciona melhor. Então, se eu adicionar Space Evenly aqui, tá vendo? Ele alinhou, deixa eu dar um highlight aqui no container, ele colocou a mesma distância entre as bordas e entre os elementos. Então, você pode aí usar os outros valores, né, que as propriedades de alinhamento do Flex têm, para aí usar o que faz mais sentido no seu layout, ok? Deixa eu voltar aqui para Center, que a gente já resolveu aqui o nosso layout. Aqui eu resolvi com 4, né? Tá um pouquinho diferente, mas também se tivesse que ser com 5, vocês já viram como a gente fez lá atrás. E agora tá tudo ok. Bom, e aí uma última coisa. Ju, adicionei a propriedade Flex no meu container, nada aconteceu, desalinhou outras coisas, saiu tudo do lugar. Sim, pode acontecer. Essa regra que eu vou falar agora vale para muita coisa que a gente faz no CSS. Algumas propriedades, elas anulam outras, né, entre aspas, ou elas não funcionam bem juntas. E aí a gente aplica, nada muda no código, ninguém sabe por quê, a gente fica frustrado. Exemplo, propriedades que são para elementos block. Que são elementos do tipo block, né? Aqui no HTML. Divs, por exemplo, elas são por padrão block. Elas vão uma embaixo das outras. Ps também. Imagens já são elementos que, por padrão, elas são inline. Então, o que acontece? O que acontece quando a gente, às vezes, está nessa dor de cabeça de alinhar as coisas verticalmente, né? A gente pode usar o Vertical Align, só que o Vertical Align é uma propriedade que só usa para elementos que são inline. Por exemplo, não funcionaria para divs, que são elementos do tipo que vem por padrão, como display block. Então, sempre vale a pena você verificar se você está usando... quando você estiver debugando, se você está tentando alinhar as coisas que só valem para elementos inline para elementos block e por aí vai. No caso do Flex, as propriedades float, né, float e clear, vertical align e alinhar itens, tentar alinhar itens com margem alto, não vai fazer efeito em Flex Items, ok? Flex Items. Se a gente está trabalhando com Container Flex, a gente usa as propriedades de alinhamento do Flex para resolver, fazer todo o posicionamento e alinhamento, beleza? Porque se a gente tentar misturar Flex Itens, aí a gente não está conseguindo colocar no meio, tenta colocar margem alto, não funciona. Então, uma coisa elas vão começar a entrar em conflito, beleza? Então, Vertical Align, Float e margem alto não tenta usar dentro aqui para alinhar os Flex Itens. Quando você vai alinhar o Flex Container com relação ao restante da tela, aí sim você pode usar outras propriedades, porque o container vai ser tratado como um elemento inteiro, né? Sem ver o que tem dentro dele. Beleza? Por último, não esqueça que o Flex ajuda bastante na responsividade, mas o ideal é que você sempre utilize os recursos de Media Query para fazer ajustes finos no layout, né? Então, em vez de tentar fazer com que o Flex funcione perfeitamente para todos os tamanhos de tela, usa o Media Query e aí, a partir do Media Query, você faz o ajuste fino com o Flex para garantir aí que seu layout fique do jeito que você espera em qualquer largura e tamanho de dispositivo. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado das informações iniciais aí para a gente começar com o pé direito no uso do Flexbox. Ainda tem mais propriedades que eu não mostrei aqui, eu vou deixar para vocês praticarem bastante. Vou deixar aqui o link também tanto do guia original quanto da tradução em português, e mais também esse guiazinho aqui, que ele é bem legal, que ele mostra aqui o que acontece com cada propriedade na hora que a gente clica. E, bom, pratica sempre pra gente ir pegando prática aí em como o Flex funciona, e até a próxima! Conheça os cursos de design na Alura. Temos formações de design gráfico, edição de vídeos, motion design, experiência do usuário e mais. Tudo isso usando as principais ferramentas do mercado como Photoshop, Premiere, Sketch e DaVinci. Vem estudar com a gente!